Irmãos, nós estamos numa série chamada, como é que é o nome? Constante, a presença de Deus em dias instáveis. E semana passada nós começamos essa série falando sobre Deus ser constante. Deus ser constante. E a Bíblia fala sobre vários textos e nós conversamos um pouco sobre isso, sobre onde nós estamos colocando a nossa confiança, se é nesse Deus constante ou se é em tantas outras coisas. E desse capítulo, que é a segunda mensagem hoje, até a quarta, que é a final, nós vamos refletir sobre esse Deus que não muda, que é poderoso, que é constante, em momentos difíceis da nossa vida. E hoje nós vamos falar sobre Deus nos nossos fracassos. Então, esse é o nosso tema geral, e para isso eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 5, do verso 1 ao verso 11. Nós vamos estar falando sobre esse texto nessa noite. Lucas, capítulo 5, do verso 1 ao verso 11. Será projetado aí, mas abra a sua Bíblia, acesse a sua Bíblia e deixe ela aberta, porque nós vamos expor esse texto nessa noite. Diz assim a palavra do Senhor. Estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que junto à praia havia 2 barcos vazios, deixados por pescadores que lavavam suas redes. Entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Quando terminou de falar, disse a Simão: agora vá para onde é mais fundo e lance as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada, mas por ser o Senhor quem nos pede, eu vou lançar as redes novamente. Dessa vez as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. Então pediram ajuda aos companheiros do outro barco e logo os 2 barcos estavam tão cheios de peixe que quase afundaram. Versículo 8. Quando Simão se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelho diante de Jesus e disse: por favor, Senhor, afasta-se de mim, porque eu sou um homem pecador. Por enquanto, até aqui. Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, obrigado, Pai, pela Tua palavra que é viva e eficaz. Obrigado, Pai, porque nós podemos confiar nesse Deus que a palavra diz, a Tua própria palavra diz que não muda. Eu te agradeço, Deus, porque nós podemos sair daqui hoje com a certeza de que o Senhor é um Deus constante e está presente em todas as nossas situações. Em nome de Jesus, amém e amém. Em 1996, uma banda brasileira chamada O Rapa lançou uma música que foi um estouro anos depois, chamado Pescador de Ilusões. Não sei se você já ouviu essa música, mas é uma música que reverberou no Brasil e várias pessoas gostaram dessa música e tocavam essa música em todo lugar. Mas o refrão dela dizia: valeu a pena, eu sou um pescador de ilusões. E a letra fala de alguém que vive constantemente procurando pescar algo que é inacessível, que é impossível. Falando sobre o quanto eu e você, nós como seres humanos, somos insaciáveis. Nós queremos mais, nós precisamos de mais e por vezes o sentimento que nós sentimos é de estarmos pescando ilusões. Não é comum, meus irmãos, nós alimentarmos em nós o termo fracasso. Eu não sei se você já se sentiu assim, em algum momento da sua vida, você olhar para dentro de você e dizer assim: eu sou um fracasso. Eu só faço fracassos, eu só conquisto fracassos na minha vida. Eu tento mudar de ramo e as coisas vão por água abaixo e eu me sinto assim. A minha família parece que é mais fracassada do que as outras que eu vejo. Parece que as outras famílias são perfeitas. Parece que as outras famílias tudo dá certo. E a minha família é um fracasso. Parece que eu sou um fracasso. Eu não sei se você já se sentiu assim. Eu já me senti assim inúmeras vezes. E inúmeras vezes
essa voz, esse sentimento, essa emoção, esse status, ele fica me incomodando. Nós investimos tanto, mas no fim as missões se soam fracassadas, a poeira da ilusão se dissipa e nós colecionamos uma realidade muito doída. Em junho de 2023, o mundo buscou um submarino no meio do oceano. Eu acho que você lembra disso, né? Virou notícia em todo o mundo, pode passar a imagem desse submarino, porque as pessoas começaram a procurar, né? Cadê esse submarino no meio do oceano? E ele se perdeu. E você sabe a história, era um grupo de pessoas que queria ver um outro navio de muito tempo atrás, que teve a sua primeira expedição fracassada. Ou seja, por vezes nós queremos buscar coisas, títulos, ver coisas, se vislumbrar com coisas, e o que nós realizamos, nada. Nós colecionamos escombros, nós colecionamos várias coisas fracassadas. Eu e você somos assim. Em algum momento da nossa vida nós nos sentimos desse jeito. Nós lidamos com fracasso diariamente em nossa vida. Diariamente. Eu não sei onde você estava, mas eu lembro exatamente onde eu estava na próxima imagem. Não sei se você vai lembrar desse dia. Que dia é esse? É um dia feliz para o brasileiro, sim ou não? Não, né? Não é um dia feliz, né? Garanto que a voz do Galvão Bueno já veio na sua mente aí, né? Lá vem eles de novo, né? Pensa no fracasso que a gente se sentiu nesse dia. Até você que não gosta de futebol sabe dessa história, né? E até se girou depois um jargão popular brasileiro que dizia assim: parece que todo dia é um 7-1 diferente, né? Todo dia é um 7-1 diferente. Nós colecionamos fracassos. Você vê ao longo da história que grandes empresas faliram da noite para o dia. Parmalat, Kodak, Blockbuster e tantos outros, que não conseguiram acompanhar a rotatividade do mundo, a modernidade que o mundo se faz, e eles sucumbiram e fracassaram. Tal qual aquela música do Rapa diz, nós somos pescadores de ilusões. Nós vivemos buscando sentido, nós vivemos buscando amor, aceitação, satisfação e tantas outras coisas que se buscam em lugares errados. E quando nós buscamos tudo isso em lugares errados, nós colecionamos ilusões na nossa vida. Eu e você, nós somos seres que nós buscamos sentido, nós buscamos respostas, e é difícil quando nós voltamos da pesca com os nossos barcos vazios. Quando parece que tudo que a gente conquista não dá certo. E a gente volta com um sentimento de vazio, de não ter conseguido nada, de não ter conquistado nada, de ter tomado um 7-1 na nossa vida. E esse sentimento percorre todos nós em algum momento. Salomão, meus irmãos, foi o homem mais bem-sucedido do mundo antigo. Esse cara teve tudo, tudo. E ele chega no final da vida dele e ele mais ou menos diz assim: cara, eu só colecionei na minha vida ilusões. Olha só o que ele diz em Eclesiastes 2, de 10 a 11. E tudo quanto desejaram os meus olhos, eu não desneguei. Nem privei o meu coração de alegria alguma, mas o meu coração se alegrou por todo o trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. E eu olhei para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Eclesiastes é o livro mais azedo da Bíblia, se a gente pode dizer, porque Salomão chega para nós assim: gente, tudo aquilo que a gente gasta tempo, se dedica, estuda, conquista, no final é ilusão, é vaidade. O importante é temer a Deus, é ter uma vida com Deus. Salomão não está dizendo para nós que a gente não deve trabalhar, não deve conquistar as coisas, não é isso. Mas quando a gente coloca o nosso coração, a nossa confiança, ou a gente considera como se isso fosse a nossa busca primária, as coisas dão errado. Um texto que nós negligenciamos é aquele texto que diz assim: buscai primeiro o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. A gente mente quando a gente lê esse texto, porque se tem uma coisa que nós não buscamos hoje, é o reino de Deus.
nós buscamos as outras coisas. E aí a gente até gosta de barganhar com Deus, que diz assim: Deus, eu estou buscando tanta coisa que o Senhor deve me abençoar e deve me dar. Ou eu estou abrindo um espaço no meu precioso tempo, na minha preciosa agenda, para te servir, e o Senhor tem obrigação de me dar. Quando Deus não é assim, quando nós não devemos pensar assim, porque o Senhor deve ser a nossa busca inicial. Bom, o que Lucas 15 quer nos dizer nessa noite então? Pode passar, é que Jesus é quem faz toda a diferença, porque é Jesus quem transforma os nossos fracassos em sucesso. É Jesus quem vai transformar a história de Pedro e desses homens pescadores que estavam num momento de fracasso, de terem pescado a noite inteira e voltam para a praia frustrados, porque eles não conseguiram nada. Além de eles não conseguirem pescar nada, eles não conseguiram trazer sustento para suas famílias, comida para suas famílias, nem nada. E além de todo o cansaço disso, o texto vai dizer para nós que eles estavam lavando as redes para voltar de novo, para tentar pescar de novo. Eles não desistiram disso, na realidade eles estavam se preparando novamente. Mas Lucas 5, ele quer nos dizer isso. Jesus, meus irmãos, se preocupa com os indivíduos. Apesar de pregar para grandes multidões, a sua mensagem sempre era particular e jamais deixaria de oferecer ajuda pessoal. O seu propósito era transformar as pessoas e depois enviá-las para compartilhar a sua mensagem de perdão com os outros. Lucas descreve essa abordagem neste capítulo sobre o encontro de Jesus com 4 indivíduos e as transformações que experimentaram ao crer no Senhor. O texto de Lucas 5 nos mostra que a presença de Jesus transforma o nosso fracasso em sucesso, desde que, e aqui nós vamos aprender algumas lições desse texto. A primeira delas é que Jesus nos mostra que nós podemos transformar o nosso fracasso em sucesso quando nós rendemos a Jesus tudo o que nós possuímos. Olha o que o texto nos diz: estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que junto à praia havia 2 barcos vazios, deixados por pescadores que lavavam suas redes. Entrou num dos barcos e pediu a Simão, que era o dono desses barcos, que os afastasse um pouco da praia, e então sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. A primeira lição que Jesus nos ensina é que nós podemos transformar os nossos fracassos em sucesso desde que a gente entregue tudo o que nós temos ao controle de Deus. Tudo que nós possuímos deve ser entregue a Jesus. Não é metade do seu tempo, não é metade do seu trabalho, não é metade dos seus dons, não, é tudo, tudo. E poucas pessoas hoje entendem a ciência de que o Evangelho ele não pede alguma coisa de você. O Evangelho pede tudo de você. E a gente vive uma geração tão ruim que nós queremos dar migalhas para Deus e a gente acha que Deus, nossa, acha isso um máximo. É difícil para muitas pessoas virem e passar 1 hora num culto, porque se atrasar um pouquinho, se passar um tempo um pouquinho, essa pessoa já fica incomodada, ela já fica, nossa, que culto bem grande, pesado. Se você pede mais um dia da semana para essa pessoa servir a Deus em primeiro lugar, não é a nós, essa pessoa empurra um monte de justificativas. É a louça, é a roupa, é os filhos, é o marido, é a esposa, é o clube, é o trabalho, é o curso, é a faculdade, é a pós-graduação, é tudo. Porque essa pessoa não entendeu que o Evangelho ele não pede pouquinhas partes de nós, ele pede tudo de nós. Inclusive aquilo que nós temos, que é dado por Deus. Então, se você tem alguma coisa, meu irmão, é dado por Deus, é graça de Deus. E sabe o que Deus pede para você e para mim? Entregue tudo para mim. Devolva tudo para mim. Pedro deu aquilo que ele tinha. E aquilo que ele tinha foi espaço para que Jesus pregasse para as multidões ao redor. Então, quando nós rendemos as nossas propriedades e possessões ao Salvador, é maravilhoso como Deus a usa. Aquilo que nós temos, nós devemos entregar para o Senhor. Tudo.
Jesus entregou uma parte dele ou toda a parte dele? Uma parte ou tudo? Tudo. Jesus deu a sua vida em resgate. Jesus morreu numa cruz, verteu todo o seu sangue para me salvar e para salvar você. É isso que nós vamos fazer daqui a pouco. Uma lembrança de um amor incondicional que se doou completamente por nós. Imagina se Jesus tivesse preguiça como a gente tem, né? Morreu? Não sei. Vou pensar. Jesus foi. Jesus foi até o fim. Então essa é a primeira lição. Segunda lição que o texto nos diz é que nós devemos obedecer à ordem do Senhor do mar. Versículo 4, quando terminou de falar, disse a Simão: agora vá para onde é mais fundo e lance as redes para pescar. Jesus disse a Pedro exatamente onde encontrar a abundância de peixes, e depois de ele e os demais tentarem toda a noite sem sucesso. Você se enxerga nessa história? Eu me enxergo. Na nossa força, no nosso braço, nós não temos sucesso. E se temos, é ilusão e passa rápido. A pesca só é maravilhosa porque Jesus está no barco. Mas o Senhor onisciente sabe onde os peixes estão. O serviço efetuado pela nossa sabedoria e força é inútil. É inútil, é ilusão. Nas conhecidas mensagens de Jesus no barco durante uma tempestade, quando ele vai dar o seu comando, o que os discípulos dizem? Quem é este que até os ventos e o mar lhes obedecem? Então nós precisamos obedecer à ordem do Senhor do mar. Ele é Senhor dos mares, Ele é Senhor do universo, Ele é Senhor da nossa vida, Ele é Senhor de tudo. Então se Ele deu a ordem para Pedro: Pedro, vai para lá, Pedro, porque Ele conhece o mar. A gente acha que quando a gente apresenta uma situação difícil para Jesus, e a gente apresenta no hoje, a gente acha que Jesus não sabe o amanhã. Ele sabe. Deus, está difícil essa situação, mas Jesus conhece o nosso futuro. Ele sabe. Ele tem ciência daquilo que nós não temos. Ele enxerga aquilo que nós não enxergamos, porque Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Então nós devemos, obedecer à voz do Senhor. Obedecer. Note-se que Jonas fez tudo errado. Eu estou com Jonas na cabeça faz dias. Veio a ordem do Senhor a Jonas: Jonas, se apronte e vá para onde? Nínive. Jonas se levanta e vai para o outro lado. De repente, quando Jonas está lá dormindo no barco, tranquilo, na ilusão da desobediência, o que acontece com o mar? Uma grande tempestade. E aí você conhece a história. Jonas depois fala para os marinheiros jogar ele no mar, e eles jogam Jonas no mar, e o que acontece com o mar? Se acalma. Isso é um testemunho para aquelas pessoas. Aquelas pessoas entenderam quem era o Deus de Jonas, mas Jonas não entendeu quem era o Deus dele. Então, obedeça à ordem do Senhor dos mares. Ele é poderoso, meu irmão, para acalmar qualquer tempestade no seu coração, desde que o seu coração esteja em obediência à ordem dele. Amém? Amém. Terceiro lugar, ande pela fé em Jesus e não por sua experiência. Essa é a terceira lição que Jesus vai dizer para Pedro e para os seus companheiros. Versículo 5, Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. Mas por ser o Senhor quem nos pede, eu vou lançar as redes novamente. Ralph Waldo Emerson, ele fala uma frase muito legal quando ele diz o seguinte, que quando um homem é pressionado, tá aí, pode passar, Renata. Quando um homem é pressionado, atormentado e derrotado, ele tem a chance de aprender algo. Na frustração de Pedro, naquilo que Pedro não conseguiu fazer pela sua própria experiência, ele aprendeu algo. Que ele não deveria andar com Jesus pela experiência dele, mas pela fé dele no Senhor dos mares. E nessa situação de fraqueza, de se sentir impotente frente às situações,
É o momento melhor que o nosso coração se coloca aos pés do Senhor. As melhores experiências, as melhores orações que nós podemos fazer são momentos em que nós nos sentimos quebrados. São momentos que nós nos sentimos impotentes, incapazes, insuficientes, fracassados. Porque a gente chega para Deus sem arma nenhuma, sem experiência nenhuma, sem rede nenhuma, sem barco nenhum, só a gente mesmo. E é nesses momentos que Jesus nos usa. Havia naquele episódio um propósito específico de trabalhar na vida de Pedro. O experiente perito pescador responde a Jesus dizendo que pescar era a sua especialidade. Ele conhecia tudo acerca daquele mar, ele conhecia cada metro quadrado daquele lago, e ali era o território mais conhecido e mais explorado. Era o campo de onde tirava o seu sustento. Pedro garante a Jesus que o mar não estava para peixe e que todo o seu esforço havia sido em vão. E aí Pedro é dominado por um realismo profundo, manifesta sua opinião de que qualquer esforço seria inútil. É legal essa relação de Pedro com Jesus, porque é uma relação sincera. Pedro chega para Jesus e fala aquilo que ele queria falar mesmo. Olha, mestre, não me leva a mal, mas assim, a gente pescou a noite toda. Em outras palavras, o Senhor é um mestre, está ensinando, o Senhor é um pregador, o Senhor não é pescador. Pedro não conhecia Jesus ainda, só ouvia falar. E Jesus vai ensinar uma lição para ele preciosa. Pedro apresenta diante de Jesus sua lógica fria, sua experiência madura, a sua certeza experimental, e ao mesmo tempo, porém, que expressa a sua convicção total, uma impossibilidade do êxito movido por uma fé robusta. Ele vai dizer: mestre, tudo bem, pela minha experiência, eu vou lançar as redes lá, mas não vai dar nada. Mas sobre a tua palavra, eu vou voltar lá. Eu vou lançar as redes lá. Você percebe que o que esse texto está dizendo para nós é que nós devemos obedecer à voz do Senhor, à ordem do Senhor, sob a tua palavra. Meu irmão, se você não viver sobre a palavra de Deus, sua experiência não vale de nada. Você pode ser o cara mais experiente, a mulher mais experiente, mas se você andar pela sua própria experiência, é ilusão. Você é um pescador de ilusões. Pedro tira a sua experiência de lado e diz: sob a tua palavra, eu vou lançar essas redes novamente. Pedro oscila entre a realidade desanimadora da experiência frustrante e a fé vitoriosa, entre a improbabilidade do esforço humano e a manifestação do poder de Jesus. Ao mesmo tempo que diz que a pescaria já havia sido feita sem nenhum resultado, Pedro se dispõe a agir novamente sobre a ordem de Jesus. E o mesmo Pedro que já estava lavando as redes para guardá-las e ir novamente, depois no dia seguinte, toma-as de novo e volta para o mar, debaixo da ordem expressa de Jesus. Pedro é esse homem que é um pêndulo, que vai de um extremo a outro. Ele é oscilante também, assim como nós. Nós somos igual a Pedro. Nós temos uma coragem muitas vezes, mas também nós temos uma fraqueza muitas vezes. Nós somos dominados por experiências muitas vezes, mas por impotências muitas vezes. Nós somos Pedro. Mas observe onde esse milagre aconteceu. O texto vai dizer para nós onde as águas são mais fundas. Era de conhecimento geral, meus irmãos, que no mar da Galileia o certo era pescar durante a noite. Pedro estava certo. Pedro conhecia o mar. Ele era experiente. Era para pescar durante a noite, nas águas mais rasas, não durante o dia, nas águas mais profundas. O que Jesus pediu que Pedro fizesse era o contrário de todo o seu treinamento e de toda a sua experiência. Mas Pedro obedeceu. Jesus estava de dia e pede para Pedro pescar de dia no lugar mais profundo, não de noite no lugar mais raso. O elemento crucial foi a sua fé na palavra de Deus. A fé, meus irmãos, tem as suas águas profundas, como sofrimento, fracassos, tristezas e perdas. São esses que enchem as redes em grande qualidade e quantidade. Aonde você se encontra nisso?
sobre a ordem do Senhor ou sobre a sua própria experiência. Aí entra a nossa fé. E a fé a gente não explica. A fé a gente não explica. Porque se a gente explicar não é fé, é razão. Cristo nos pede fé. Fé na palavra dele, na ordem dele. Essa é a fé que nós devemos procurar. E por fim, Jesus nos ensina que nós devemos contemplar Jesus no barco. É assim que termina essa história. Jesus pede para Pedro contemplar ele no barco. O louvor já pode subir. Dessa vez, as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. Versículo 7. Então pediram ajuda aos companheiros do outro barco, e logo os 2 barcos estavam tão cheios de peixes que quase afundaram. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse: por favor, Senhor, afasta-se de mim, porque eu sou um homem pecador. Essa visão da glória do Senhor produziu em Pedro um fortíssimo senso da sua indignidade. Foi nesse momento que os olhos de Pedro se abriram e ele viu quem era que estava pedindo para ele lançar as redes e quem era ele. Pedro viu. Pedro entendeu que havia diferença entre o homem que pedia para ele lançar as redes e ele. A mesma sensação você vê em Isaías quando ele tem a visão do trono. Isaías 6 vai dizer para nós que quando Isaías vê o trono, o que ele diz? Ai de mim, eu vou morrer, porque eu sou um homem de lábios impuros. Apocalipse capítulo 1, quando João tem a visão do Cristo ressurreto, cai como morto. Cai como morto. E a voz que a gente mais ouve nesses encontros, quando as pessoas tiveram encontros com o próprio Cristo, é a mesma mensagem: não temas, não temas, não temas. Essa visão mudou a perspectiva de Pedro. Pode passar. Ao reconhecer a majestade de Jesus, ele olhava para si mesmo, não como um perito pescador, mas como um grande pecador. Agora Pedro é chegado no momento onde ele olha para a experiência dele e diz assim: cara, com toda a minha experiência eu fracassei. Com toda a minha inteligência de pesca e todas as minhas atribuições e qualidades, eu fracassei. Eu fui para o lugar certo, na hora certa, eu levei um pessoal comigo, eu tinha uma equipe preparada e eu fracassei. Mas eu descobri uma coisa nesse encontro: eu não sou um grande pescador, eu sou um grande pecador. O fracasso de Pedro levou ele para o momento mais importante da vida dele, que era o momento que ele ia se ligar quem realmente ele era. Quando nós falamos sobre salvação, a salvação que é dada por Deus, ela vai mostrar para nós que nós não somos aquilo que nós achamos que somos. Que na realidade a gente não é tão legal assim. Que a gente não é tão bom assim. Que a gente é ruim, que a gente é mau, que a gente é um miserável pecador, que só é salvo pela graça de Deus. Que não é digno de participar desse momento. Mas quem nos torna digno é o próprio Cristo, que compartilhou com seus discípulos e compartilha com nós a ceia, que nos convida à mesa não porque nós somos merecedores, mas porque Ele nos fez justos, Ele nos tornou seus filhos. Pedro entendeu quem ele era. Você já entendeu quem você é? Porque tipos de mensagem assim não é legal você ouvir. Que você é um grande pecador e que eu sou um grande pecador. Que nós somos pessoas que pelas nossas coisas nós não vamos chegar a lugar nenhum. Não é legal você ouvir isso, mas é necessário. É necessário. Fritz Keckner diz isso: enquanto Simão arrastava os peixes em suas redes, ele próprio cai na rede do Redentor. Simão foi pessoalmente capturado pelo Redentor. No fim, Pedro sai de pescador de ilusões para pescadores de homens. Do 9 ao 11 você vai ver Jesus dando uma nova atribuição para Pedro. Pedro, você não vai ser mais pescador de peixes,
mas você vai ser pescador de homens. Você vai pescar gente, Pedro. Você vai ser usado, Pedro, por mim. Você vai pregar o evangelho, as boas novas às pessoas. Pedro, você, iletrado, sem conhecimento da lei nenhum, sem escola teológica nenhuma, é você, Pedro, porque eu vou encher você com o meu espírito e eu vou capacitar você para essa missão. E é interessante que quando Pedro fracassa novamente, e a sua história mais fracassada é quando ele nega Jesus, Jesus morre, ressuscita, e aí tem um encontro de Jesus com Pedro na praia. O que Pedro estava fazendo? Pescando. Na realidade, Pedro diz assim: olha, eu fracassei com Jesus, eu pisei na bola, eu não sou mais capaz, eu pisei na missão que Jesus tinha me dado, eu vou voltar para a minha vida antiga, eu vou viver novamente da pesca, porque assim, eu sei pescar, eu sou experiente. E aí você tem um dos encontros mais profundos de Jesus com Pedro, onde Jesus pergunta para Pedro: Pedro, você me ama? Você conhece a história. Após a terceira vez, Pedro vai dizer: Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. Muito bem, Pedro, tome conta das minhas ovelhas. Jesus não esqueceu daquilo que ele falou para Pedro nessa praia, em Lucas 5. O chamado e a missão de Jesus para Pedro continuava, porque Deus é um Deus constante, e Ele torna os nossos fracassos em sucesso, desde que a gente tenha a compreensão de quem nós somos, do que Ele pode fazer em nós. Amém? Feche teus olhos, vamos orar. Quem sabe você hoje é um colecionador de fracassos, ou se sente assim, longe do Evangelho, longe de uma relação com Deus. Está aqui, mas a cabeça está em tantos lugares. Ou até numa luta sem fim, num conflito sem fim, se você vai participar deste momento ou não. Se você é digno ou não de participar desse momento. Mas ninguém é. O pastor não é digno de participar desse momento. O membro não é digno, o louvor não é digno, ninguém é digno. Mas quem nos torna digno é Jesus. E nós fazemos esse momento não por nós, mas para lembrar aquilo que Ele fez por nós na cruz. O seu sangue derramado, uma nova aliança, nos tornando seus filhos e celebrando a ceia até que Ele venha.